Olá pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula, nessa série de videoaulas que vão encerrar o nosso curso de Academia Web. Na última aula a gente começou a ver um pouco a parte de gráficos, né, do Prime Faces. Então a gente viu, trabalhou com gráfico de pizza, fez um exemplinho aqui, né, utilizando os tipos de cursos, né, qual a porcentagem dos cursos que a gente tem, qual é a porcentagem, né, de qual a porcentagem deles que é de cordas, de madeiras, de metais, percussão, assim vai. Então um exemplo mais para a gente ver como trabalhar mesmo, né? Como a gente trazer os dados para o nosso exemplo, isso, né? Então a gente fez algumas. Trabalhar com um pouco de lógica aqui, né? Para fazer isso aí funcionar, ok? E na aula de hoje a gente vai trabalhar com outro gráfico, que é o gráfico de linha, tá? Então aqui no site do Premiface, né? Então ele tem um exemplo aqui, tem dois exemplos como trabalhar com gráficos de linhas. A gente vai trabalhar com esse Category Chart aqui, ok? O que vai acontecer? Então, vou fazer um exemplo mais isolado, primeiramente, tá? Qual que é a ideia? Seria que eles, por exemplo, simular uma pesquisa eleitoral, por exemplo, tá ok? Então, mostrar esses dados isolados, dados fixos no caso, mas para mostrar como trabalhar com o gráfico de linhas e talvez você precise de umas duas ou três aulas para tentar trazer um exemplo para dentro do nosso sistema que utiliza esse gráfico de linhas. Então, algo assim bem mais elaborado, que vai trabalhar com um mapa, que vai trabalhar com algumas coisas a mais, tá ok? Então, a ideia é mostrar agora como trabalhar com gráfico de linhas, um exemplo bem simples. No final dessa aula já mostro o exemplo que eu tenho preparado pronto, né, que eu vou desenvolver nas próximas aulas, trabalhando em cima no caso das matrículas e dos cursos. Vamos entender qual que é a ideia do funcionamento aí. Ok? Então vamos lá. Deixa eu fechar esses dois aqui. Inicialmente eu vou criar aqui no Pages, vou dar um Ctrl 3 aqui e vou criar uma nova pasta. Então não está aparecendo aqui, vou digitar folder, create a new folder resource, que eu vou chamar de exemplos, tá? Exemplos, outros exemplos, alguma coisa assim. Chama de exemplos. E dentro dessa pastinha exemplos, então vou criar um novo create a new HTML file, ok? Então vou chamar aqui de exemplo underline gráfico underline linha ponto .xhtml, né? Senão ele não vai identificar as tags do Prime Faces aí. Next. O que eu tenho aqui? Vou pegar esse primeiro modelo mesmo e vou dar um finish. Ok. Vou deixar esse aqui como doctab da HTML5 e vou adicionar aqui o xmlns dois pontos u né, desculpa, dois pontos p que é do Prime Face. Então aqui eu tenho http dois pontos barra primeface.org.ui, né, para poder utilizar as tags do Primeface. Deixa eu maximizar isso aqui. Ok. E no mais aqui eu vou apagar tudo. Tá ok. Então eu vou colocar minha tag HRED. Mesmo que eu não tenha nenhum conteúdo no meu HRED, no caso de eu trabalhar com Primeface, ela é obrigatória para poder carregar as bibliotecas do Primeface. Ok? Se eu estiver trabalhando com JCF puro, não seria necessário. Sempre é legal a gente colocar um título para nossa página, né? Vou chamar de exemplo gráfico linhas, ok? E aqui a gente vai ter o nosso h dois pontos body, ok? E aqui, pessoal, a parte da página é bem simples. Então, basicamente é um p dois pontos chart, ok? Lembrando, antes nas outras versões mais antigas do Prime Face, a gente tinha o pie chart, o line chart. No caso que a gente tem a tag única chart e a gente define um type para ele. No caso, vai ser o line. Então, gráfico de linha, ok? E precisa informar para ele o model, ok? Que é quem que vai qual um modelo, né? Um chart model, um line chart model, um pie chart model que vai preencher, né, os dados do gráfico, ok? Então aqui a gente vai criar a gente vai criar um gráfico linha bin, ok? E lá vou ter um model, chama apenas de model lá, ok? A princípio é só isso. Então precisa informar o tipo, que ele é do tipo gráfico de linha,
né? E algum modelo de gráfico vai preencher os meus dados. A gente vai entender já o que é esse model aqui, ok? Então basicamente a parte da página é isso aqui. Daqui a pouco a gente vai ver, a gente pode criar algumas coisinhas a mais para dar uma melhorada, mas a princípio é isso. Ok, vamos lá no nosso src escola.musica.bin, vamos criar uma nova classe. Então Ctrl 3, create a Java class, que eu vou chamar de gráfico linha bin, ok? Finish. Então aqui eu vou dizer que ele é um arroba manage_bin, ok? Para poder os dados aqui serem enxergados lá na tela, ok? E para a gente não perder o costume, né? Implemente serializable. É algo aí que na maioria dos casos não é obrigatório, mas é recomendado. Adicionar o serial version ID para ele. E aqui, então, como eu havia falado, a gente vai criar o nosso... A gente vai criar um line chart model. Ok, line chart model aqui do Prime Faces, né? Ok, que eu vou chamar de model. Vou colocar isso aqui como private, né? Ficar seguir o padrãozinho Java Beans. Ok, vou aproveitar Ctrl 3 GGAS, gerar os getters e os setters para ele. Ok, aqui pessoal, não vou criar um menu, tá, para esse exemplo aqui. Então eu não vou criar uma posição de menu para esse item aqui, então ele não vai ser chamado através do build config. Então eu não vou ter que iniciar bin. Nesse caso, então, eu vou trabalhar com o próprio construtor mesmo da classe. Então public gráfico linha bin, ok? Então quando esse bin for chamado, o que ele vai fazer? Eu vou criar um método separado aqui que eu chamo de criar gráfico linhas, ok? Aqui vai ser, não vou fazer o mesmo exemplo aqui, né, do site Prime Faces, mas o padrão aqui, né, eu segui meio parecido mesmo, ok? Aqui ele usa um post-construct, então aqui que no nosso caso aqui ele não vai funcionar porque esse post-construct que a gente precisa estar trabalhando com um servidor web completo, né? O que seria isso? No caso nosso, a gente está trabalhando com o Tomcat, que ele é apenas um container, tá? Ele é apenas um container web, então ele tem apenas a parte de servlets e de JCP. Um servidor web completo, que é o caso do Glassfish, por exemplo, então ele vai ter o servlet, JCP e a parte de EJB. Então para isso esse arroba post-construct que funcionaria, tá? Então basicamente, depois que o objeto for construído, né, depois que o construtor for chamado, ele criaria esse código aqui. No caso nosso, a gente vai aproveitar e vai usar o próprio construtor, tá? Que vai ter o mesmo efeito. Ok, vou aqui Ctrl 1, pedir para criar esse método, criar gráfico, ficou feio, né? Vamos usar um Alt Shift R aqui, vamos renomear, né? Colocar um G maiúsculo, Ctrl, opa, não é Ctrl F, Ctrl D para queimar essa linha. E aqui eu vou criar mais um método que eu vou chamar de iniciar gráfico linha. Tá ok? Então aqui eu vou setar os valores do gráfico a princípio e depois eu seto mais algumas configurações. Tá ok? Então não, Ctrl 1 novamente, iniciar gráfico, opa, gráfico linha, deixa eu pegar essa linha aqui. Beleza. E aqui, pessoal, então a gente vai pegar o nosso model, tá? Ele vai dizer que ele vai ser igual a um new line chart model, ok? New line chart model. Deixa eu confirmar aqui, isso mesmo. New, onde está? Iniciar gráfico link. Então eu estou instanciando meu modelo, né? Que a princípio ele está por padrão ele é nulo, né? Então eu estou instanciando. E aqui, pessoal, se eu pegar o exemplo aqui do Prime Faces, tá? Cada uma dessas aqui, ó, ele vai chamar de uma série, de uma series do gráfico do Prime Face, tá? Então o azul é uma series, o laranja é uma series. No caso nosso que a gente vai criar três, como se fosse três candidatos aqui, tá ok? Então como que eu crio isso aqui? Eu vou criar então um chart series, ok? Chart series, né? Series aí do Prime Faces, ok? Vou chamar por exemplo de João. E vou colocar igual new chart series, ok? Aqui eu acho que eu tenho duas opções, deixa eu ver. Isso, já posso, a hora que eu criar aqui, já passar, né, o
label dele aqui, né? O que seria esse label? Esse que vai ficar aqui do lado, tá vendo? Boys e girls aqui, tá ok? Então posso fazer dessa maneira, ou posso criar vazio, tá ok? Nesse caso deixar passando o parâmetro aqui no construtor, depois o outro eu crio vazio e chamo o método setLabel, que vai ter o mesmo efeito, tá ok? Então a gente tem as duas opções. Então eu vou criar o João ponto, e aqui a gente usa o método set, e eu passo para ele 2 parâmetros. Então vamos supor que a gente está no mês de setembro aí, né, que foi o mês de eleição, então a gente teve uma primeira pesquisa no dia 20/9, ok?